Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Sim, deputado. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Wasney de Rolo, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Zé Ramalho, deputado Geraldo Magela, Sim. O projeto de lei 450/95 foi aprovado em segundo turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 18 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia, votação do projeto de lei número 723 de 1995, que estabelece penalidades aos estabelecimentos que abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis. Autor, deputado José Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 723/95 em primeiro turno. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques ausente. Deputado Edmar Pirineus ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Sim. Com declaração. Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho. Sim, com declaração. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha ausente. Felipe. Cadê o Felipe? Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Wasney de Rolo. Ausente. Deputado, deixa eu ver assim, deputado Zé Ramalho. Deputado José Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Também a sessão vai acabar agora, sabe por quê? Estava acabando a votação e o grande expediente hoje é sessão sobre exploração da mulher, exploração sexual. Então não vai ter nem como falar. O projeto de lei 723/95 foi aprovado com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado José Edmar, 1 minuto. Senhor presidente, a minha declaração de voto é simplesmente para externar que, quando as iniciativas são boas, parece que as coincidências também acontecem. Hoje nós teremos, ao aprovar esse projeto em primeiro turno, que estabelece penalidades para estabelecimentos que abrigarem crianças e adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsáveis, também nessa casa, por iniciativa da deputada Maninha, nós teremos daqui a pouco a comissão geral que estuda justamente a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Portanto, eu gostaria de só registrar que nos últimos dias nossa imprensa e tudo mais tem sempre divulgado fatos dessa natureza. Eu quero agradecer os senhores deputados, essa casa, que mais uma vez demonstra sensibilidade para um fato tão gritante da nossa sociedade. A presidência... declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho.
Parabenizo o projeto do deputado Zé Edmar e aproveito para convidar todos os deputados para ficarem, depois dessa sessão, na sessão que nós vamos transformar em comissão geral, para discutir o Congresso Mundial contra a Exploração Infantil para Fins Comerciais, que acontecerá em Estocolmo e terá delegados desta Casa e do Governo do Distrito Federal representando o Distrito Federal. Portanto, nós gostaríamos da presença dos parlamentares. E aproveito para dizer que votei sim pela abrangência e importância do projeto apresentado pelo deputado Zé Edmar. Parabéns, deputado. Tem não. Tem não, Luiz. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Filipelli. Nós solicitamos, nós acabamos de dar entrada em uma moção sobre o problema dos caminhoneiros e conveniados da Nova Cap. Problema de profundo interesse, de grande importância nesse momento. E gostaríamos ainda que fosse votada nessa sessão. A presidência indefere. Senhor presidente, eu insisto na solicitação, tendo em vista, inclusive, a própria galeria, onde que diversos daqueles funcionários procuraram abrigo nesta casa, como última esperança, e hoje se completa 8 quinzenas de atraso no caso do pagamento dos caminhoneiros. Deputado, a presidência mantém o indeferimento em função da sessão que se realizará em seguida. A presidência de ofício adia a votação dos itens 23, 24, 25, 26 e 27 para após a reunião de líderes que realizará na semana que vem, quando discutiremos a realização de sessões externas desta Casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 21 da ordem do dia. Discussão e votação da moção 1843 de 1996. Moção 1843 de 1996. Protesta contra a falta de incentivos fiscais para as indústrias instaladas no DF. Deputado Manuel de Andrade. Em discussão. Com a palavra o deputado Luiz Estevam. Eu quero aqui parabenizar o deputado Manelzinho, o deputado Manuel de Andrade, pela moção que protesta contra a falta de incentivos fiscais para a instalação de indústrias no Distrito Federal. Aliás, a esse respeito, cabe registrar o último número da revista Exame, em que são dados destaques a 2 estados brasileiros, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Goiás, pela agressiva e competente política que tem adotado no sentido de atrair indústrias para aquele estado. Se tal prática fosse adotada também pelo governo do Distrito Federal, certamente nós não teríamos o quadro de desespero em que se encontra 151 mil pessoas na nossa cidade, relegadas ao desemprego e à impossibilidade de sustentar suas famílias. E não estaríamos assistindo hoje, com as melhores arrecadações que o GDF teria, ao drama dos conveniados da Nova Cap, que vem a esta casa buscar apoio dos parlamentares para não perderem seus empregos, porque estão, lamentavelmente, ameaçados de demissão. Uma cidade com 151 mil desempregados, o governo, ao invés de lançar uma política de incentivos fiscais, que não se procura desvie do assunto apenas, em discussão. e eu não estou me desviando de discussão nenhuma, o assunto é geração de empregos e, lamentavelmente, ao invés de criar empregos, leva o desassossego ameaçando 7 mil servidores de perder... Deputado, o assunto em pauta é a moção 1843. Com a palavra o deputado Marco Lima. Que fala da criação de emprego. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu subo essa tribuna para parabenizar o deputado Manuel de Andrade com esta moção que protesta contra a falta de incentivos fiscais para as indústrias instaladas no DF. Esta casa precisa dar o recado ao Executivo, precisa dar o recado ao governo, mas principalmente precisa dar o recado à sociedade de um modo geral. Precisamos sim ter uma política de geração de emprego nessa cidade. Precisamos ter uma política de fixação das atuais empresas instaladas no Distrito Federal. Porque hoje estamos o quê? Presenciando várias e várias empresas saindo do DF, indo para o Goiás, indo para Tocantins, indo para os estados do Centro-Oeste, mas não ficando aqui. Porque aqui os impostos são muito caros e nós não temos uma política de incentivo a essas empresas. Vamos gerar empregos. Parabéns, deputado Manuel de Andrade, e parabéns a esta casa, que com certeza irá aprovar essa moção, que é apenas um recado ao Executivo, mas um recado sério, um recado à sociedade, que esta casa está atenta. Em discussão, com a palavra o deputado José Edmar.
Senhor presidente, subo essa tribuna mais uma vez para fazer uma colocação que fiz há alguns dias atrás, quando falei do mesmo termo. Aproveito essa moção para manifestar a minha preocupação com a desativação da fábrica da Skol no Gama. Acredito que o governo, mais uma vez, em função dessa moção, possa discutir a própria Caesb, que tem uma água um custo muito baixo naquela região, e para aquela empresa pode perfeitamente reestudar o valor cobrado pela água, ou seja, produto essencial para a fabricação de Skol, da indústria, e que, efetivamente, pode perfeitamente manter a empresa em Brasília, dando continuidade aos 1.200 empregos diretos que gera naquela cidade satélite. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o deputado Manuel Andrade. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Em seguida, deputado Odilon. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados caminhoneiros, amigos, conveniados aqui presentes, a moção que nós estamos apresentando e que vai ser votada hoje, que trata de incentivos fiscais para as indústrias no Distrito Federal, busca alertar o governo para o risco que nós estamos correndo, não só de não recebermos nenhuma outra indústria que queira se implantar em Brasília, mas de perder a que já temos. Estamos perdendo a cada momento os nossos espaços para Goiás, para Minas Gerais e outros estados, em razão da falta de uma política que permita a implantação de indústrias e outras atividades empresariais no Distrito Federal. Com isso, naturalmente, além de aumentar a renda do nosso Distrito Federal, nós poderíamos proporcionar a geração de empregos em um momento. Senhor presidente, por gentileza, as galerias estão sem som. Nós estamos com problema nos amplificadores, deputado, desde já alguns dias que nós estamos com problema. Além de gerar riqueza, estaríamos gerando empregos. Uma cidade hoje que é campeã em desemprego no Brasil. Mais de 150 mil desempregados e agora outros 7, 8 mil ameaçados de ser desempregados, como é o caso dos conveniados da Nova Cap. É uma situação séria que esta casa precisa tomar as providências cabíveis. Não podemos aceitar, senhor presidente, que Brasília venha se tornar, depois de muitos anos de esperança, de ser o Eldorado deste país, venha se tornar uma cidade deserta, uma cidade de desempregados, uma cidade de miseráveis. E esse governo que assumiu o Buriti, parece que o seu discurso foi voltado, está sendo voltado para destruir a cidade. Quando não garante o emprego dos conveniados, quando não garante o pagamento daqueles que trabalham, como é o caso dos caminhoneiros, que estão com 8 quinzenas sem receber pagamento, e quando não buscam a política de incentivos fiscais que garanta a instalação de indústria em Brasília. É por aí que nós precisamos. É por aí que nós precisamos dizer, com voz viva, veemente, de que o governo está na contramão da prosperidade. O governo Cristóvão, que nada entende da administração, está atolando o Distrito Federal, está levando milhares e milhares de famílias ao desespero, está levando a nossa esperança à desesperança. Participa sim algum povo, participa que destrói casa, participa que desemprega, mas não participa uma proposta de geração e de melhoria da qualidade de vida do povo de Brasília. É o apelo que eu faço, para que nós possamos votar essa moção, levar ao governo do Distrito Federal uma proposta real de modificação em sua política de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que clamamos também para que pague o que deve aos caminhoneiros, para que garanta o emprego daqueles pais de família que estão aí deputado, ameaçados não se de desviar ser do desempregados. Senhor presidente, eu estou falando em política de emprego, geração de empregos.
Não estou desviando o assunto. A moção tem esse objetivo de levar o governo à oportunidade de discutir e de buscar meios para gerar empregos. E aqui nós estamos vendo desemprego. E é por isso que o meu discurso se coaduna com a proposta que eu fiz na minha moção. Quero agradecer a oportunidade e pedir a Deus que ilumine aquele que está na escuridão das trevas, aquele que está na caverna, aquele que não tem a preocupação com o povo de Brasília, aquele que apenas quer fazer o mal. E nós precisamos exorcizá-lo, mandá-lo para aquele lugar. Passa a presidência ao deputado Cláudio Monteiro para discutir o assunto. Que lugar, mano? Ó. Manelzinho, assim não dá, mano. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu, num determinado momento da história desta casa, disse que a gente precisava fazer algumas premiações aqui. E os deputados sabem bem a que me refiro. Porque ver deputado que apoiou o governo anterior vir aqui falar que precisa ter uma política de incentivo a empresas, à industrialização do Distrito Federal, quando o governo passado foi o governo que mais propiciou a saída de empresas do Distrito Federal, sem nenhum tipo de projeto industrial, sem nenhum tipo de projeto de desenvolvimento econômico, e que agora quer que este governo faça. E o pior, que parece até que tem informações que o nosso governo já está fazendo. E protestar contra a ausência de uma política de desenvolvimento econômico, isso é até engraçado. É muito engraçado deputados que foram do governo passado virem aqui fazer isso agora. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma política de desenvolvimento econômico, uma política de desenvolvimento industrial absolutamente distinta da que existia antes. Absolutamente distinta. E os deputados poderão ter a oportunidade de ver este Distrito Federal se desenvolvendo, porque nós estamos implantando isso. Estamos implantando, inclusive, na área do turismo, empresas que se instalarão de forma muito rápida. Estamos desenvolvendo projetos como o da Orla, como a da Terceira Ponte, que vão gerar emprego, sim, e de forma muito rápida, diferentemente do que estamos vendo em outros estados. Mas aí, se quer fazer uma discussão séria de como gerar incentivos fiscais, nós topamos. Se o deputado Manuel Andrade, de fato, estiver preocupado com isso, nós queremos discutir com o deputado Manuel Andrade, queremos discutir com toda a casa, mas sem demagogia, sem vir aqui fazer populismo, porque nós queremos, sim, ter uma política industrial, ter uma política de desenvolvimento, uma política de incentivos para o desenvolvimento do Distrito Federal. Agora, protestar contra o que este governo está fazendo porque está fazendo, não demonstra de forma nenhuma o que o governo passado deixou de fazer. Porque o governo passado só abriu a perspectiva para que as empresas fossem para fora. E aí é preciso dizer aqui textualmente, a Skol, senhor presidente, a Skol resolveu instalar a fábrica de Guaraná em Anápolis, não foi neste governo, não. Foi no governo passado, foi em 1994, não foi no nosso governo. E nós estamos discutindo, independentemente de discurso de deputados aqui, com a Skol, uma forma de incentivar esta empresa. Não só a permanecer no Distrito Federal, mas aumentar a sua produção. Numa demonstração de que esse governo tem sensibilidade, sim, tem política industrial, sim. Imediatamente, os deputados vão perceber que isso vai se desenvolver muito rapidamente. E eu até convido o nobre deputado Manuel Andrade, pela preocupação que tem, já concluindo, de que possamos votar, logo, logo, que chegará nesta casa, projetos que vão exatamente nesse sentido. Agora, protestar contra o que este governo já está fazendo, sabendo que o outro governo fez, de mandar as pessoas para fora do Distrito Federal,
Isso não passa de uma grande demagogia. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Um minuto só, deputado César Lacerda. Convido o deputado Geraldo Magela a reassumir a presidência dos nossos trabalhos. Sim, senhor, deputado Benício Tavares. Estão inscritos deputado Renato Rainha, deputado Benício Tavares, deputado Odilon Aires. Ô, Magela. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, notícias divulgadas nesse momento pela imprensa dão conta da prisão dos assassinos do advogado Dalba Menengali, e que são mandantes Hélio Mendes, autores João Pacheco da Silva e Domingos Caetano Pereira, que é interno na Papuda e que, pelo que consta, saiu para cometer homicídio. E todos aqueles que estão presos, que têm a sua conta aberta por ordem da justiça, são inocentes. E pergunta a essa casa, e agora, José? Obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, amigos conveniados da Nova CAP, venho falar da moção número 1843 do nobre deputado Manuelzinho, que protesta contra a falta de incentivos fiscais para as indústrias instaladas no DF. Isso é de fundamental importância, porque nós estamos assistindo aqui no Distrito Federal os empresários irem embora do nosso território e irem montar as suas empresas nos estados vizinhos, principalmente no estado de Goiás. E o governo do Distrito Federal não tem adotado nenhuma atitude eficiente. Senhor presidente, estão reclamando da falta de som na galeria. Deputado Renato Rainha, infelizmente não tem como solucionar. Há um problema no som e que não estão passando para as galerias. Até aqui dentro, o som está horrível. Então, falta de investimento. Eu ia dizendo que o governo não tem adotado nenhuma atitude eficiente no sentido de manter essas empresas aqui no Distrito Federal, nem de criar condições para que novas empresas se instalem aqui. Com isso, a gente tem perdido receita tributária, com isso, a gente tem gerado desemprego no Distrito Federal, e agora mais, além de todo esse desemprego gerado por essa falta de uma política de incentivos fiscais, o governo do Distrito Federal, que já temos hoje 152 mil desempregados, quer investir agora contra os conveniados da Nova CAP para mandá-los embora e deixar as famílias sofrendo na rua da amargura. Porque hoje quem está desempregado mesmo, não arruma emprego não. Nós temos 150 mil desempregados no Distrito Federal. Então é preciso que o governo adote uma postura séria, uma postura responsável, no sentido de, através de políticas fiscais, como a sugerida pelo deputado Manuel de Andrade na moção, comece a trazer empresas para Brasília e crie emprego, também veja a questão dos conveniados da Nova CAP e não faça a demissão desses trabalhadores que são pais de família e que têm que obrigação de sustentar a sua família e que retiram do trabalho justo e digno, um trabalho árduo, um trabalho difícil, tirado ali da mão, na força, eu conheço o trabalho de vocês, o sustento da família, que nos mande embora, porque isso realmente seria um ato de muita injustiça, muita insensibilidade, desumanidade, falta de competência e até de vergonha na cara. Com relação aos caminhoneiros, eu gostaria de dizer o seguinte: os nossos caminhoneiros da Nova CAP estão há 8 quinzenas sem receber. Isso significa 4 meses sem receber. Será que o governador fica 4 meses sem receber o salário dele para sustentar a família? Coloque a mão na cabeça, senhor governador, e pessoas responsáveis por esse pagamento, efetue imediatamente o pagamento dos caminhoneiros da Nova CAP, porque ninguém resiste ficar 4 meses sem receber um salário que é contadinho,
para sustentar a sua família, para pagar suas despesas básicas. Então, a gente quer apoiar a moção, já estou concluindo, senhor presidente, do nobre deputado Manuel de Andrade, no tocante a incentivos fiscais, para que Brasília seja um polo de produção, porque já acabou essa ideia de que Brasília é uma cidade administrativa, nós temos que trazer indústria para cá mesmo, e não podemos ter medo de defender essa ideia, nós temos que gerar empregos, e nós temos que exigir do governo que trate os seus servidores, e trate especificamente em caso... Nobre deputado Renato Rainha, concluindo, sua senhor presidência presidente, agradece. os conveniados da Nova Cap com humanidade, com respeito, com responsabilidade e não fique fazendo esse terrorismo que está fazendo até agora. Muito obrigado, senhor presidente. Restitua a presidência o deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer algumas colocações, principalmente nas palavras do deputado Geraldo Magela, no que tange ao governo passado. Eu acho interessante porque o governo atual já se encontra com 1 ano e 8 meses. E, infelizmente, as ações estão sendo cobradas, não do governo passado, mas deste governo. Em segundo lugar, o deputado também se esqueceu que, em 1992, votamos nessa casa a lei do PRODECON, que era justamente a dar um incentivo para que as empresas pudessem se instalar no Distrito Federal. Obviamente que a recessão instalada neste país tem dificultado em muito a geração de empregos. Agora, evidentemente que as soluções encontradas pelo atual governo, ao invés de vir ao encontro da solução do problema, vêm ao agravamento do problema. Quais são elas? A demissão dos conveniados, o não pagamento das quinzenas não recebidas pelos caminhoneiros. Obviamente que, com isso, vem agravar o problema de desemprego no Distrito Federal. São 152 mil desempregados. O setor de desenvolvimento econômico de Sobradinho, entregue, pronto, finalizado, está exatamente 1 ano e 8 meses sem entregar um lote para a geração de empregos. O setor de microempresas de Riacho Fundo, pronto, finalizado, até hoje não entregue, sem deixar de gerar emprego naquela cidade satélite. Então, obviamente, que o desemprego está campeando, está deixando de gerar empregos por falta de uma política. Se precisamos adotar uma política tributária mais eficaz, que possa competir com o Estado de Goiás, nós, deputados, não podemos fazê-lo, porque é prerrogativa do governador enviar a essa casa esse projeto. Então, obviamente, se o governo não envia, nós não temos como combater Goiás e as empresas estão saindo do Distrito Federal para instalarem as suas sedes no governo, em outros governos, principalmente em Goiás. Então, senhor presidente, o que vemos é a incompetência do governo, é a inoperância do governo, é a falta de encaminhamento de propostas que possam resolver com eficácia o problema de desemprego do Distrito Federal. Em discussão, com a palavra o deputado Odilon. Com a palavra o deputado Filipe. Hoje não dá, hoje vai ser muito difícil para eu ir. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, amigos da Nova Cap. Eu ouvi atentamente um discurso feito por um deputado governista há minutos atrás nessa tribuna, e onde ele apontava diversos erros do governo anterior. Aí eu pergunto, será que o governo anterior, na concepção, no pensamento de vocês, errou a gerar 6 mil empregos para os conveniados da Nova Cap? Com que base se fala que o governo anterior errou, gerando 6 mil empregos para 6 mil pais de família? Quem será que está errado? O atual governo, ao desempregar 6 mil pais de família, ou o governo anterior?
Será que o governo atual está certo em acumular um atraso de 8 quinzenas para os caminhoneiros da Nova Cap? Deputado, se Vossa Excelência se desviar do assunto em debate, eu terei que retirar o som de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou rigorosamente restrito, inclusive, eu não havia citado o nome para não dar direito de resposta. Não é citar, mas não, é com relação rigorosamente aos comentários de Vossa Excelência. Não, é com relação à moção, deputado. Nós estamos discutindo geração de emprego. Não. Vossa Excelência... Incentivos a emprego, ou não? Não, deputado, Vossa Excelência deve estar equivocado. Nós estamos discutindo a moção 1843/96. Protesta contra a falta de incentivos fiscais. Exatamente, para geração de empregos, eu entendo. Não. Não é isso? Eu tiro o som. Se for... Mas, senhor presidente, retornando então ao discurso. Então, diante dessa análise, o que vale buscar incentivo fiscal? Se na mira desse benefício do incentivo fiscal não tiver o homem, não tiver o trabalhador, que prosperidade falsa é essa? Por que, então, se não é para atender o homem, se não é para atender o trabalhador, buscar incentivo fiscal? Deixo aqui, senhor presidente, registrado o meu repúdio. O meu mais veemente repúdio com relação ao momento sofrido por todos os trabalhadores e por esses caminhoneiros da Nova Cap. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pela aprovação da emenda, da moção, devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Sara Lacerda. Ausente. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputada Mania. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Wasni de Rolo. Ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Não. Não. Deputado Marcos Arruda. Sim. 10. Deputada Maninha. Deputado Lúcia Carvalho, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não há mais quórum para deliberação, razão pela qual a moção continuará tramitando. A presidência suspende a sessão por 5 minutos para que nós demos, para que se possa dar início à sessão, à transformação da sessão em comissão geral para discutir a situação. Senhor presidente, pela ordem. Para debater o Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, em Estocolmo, de 27 a 31 de agosto. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, dada a importância, foi publicado no Correio Brasiliense, Correio Econômico, ganhos da Telebrasília surpreendem Citibank. Eu queria que fosse registrado em um voto de louvor à Telebrasília pelo trabalho de Gibran Khalil, por quanto ele tem feito pela Telebrasília, e é uma empresa que está dando lucro. Isso é muito importante. Então tem essa coluna, eu pediria que fosse ela
registrado em ata, em louvor ao trabalho da Telebrasília, do seu presidente, Gibran Khalil. A presidência acata e autoriza a publicação nos anais. A presidência suspende a sessão por 5 minutos. Formar essa sessão ordinária em comissão geral para debater o Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, que ocorrerá em Estocolmo, Suécia, conforme requerimento de autoria da líder do PT nessa casa, a deputada Maria José Maninha. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora autora do requerimento dessa comissão geral, deputada Maria José Maninha. A excelentíssima senhora deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Marta Suplicy. A senhora representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Cíntia Peter. A senhora representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, Yaris Ramalho. A senhora vice-presidente do Centro de Referência para Estudos e Ações sobre a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, Maria Auxiliadora César. Ouviremos agora as palavras da autora do requerimento, deputada Maria José Maninha. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, neste ato representando a mesa, companheiro deputado José Edmar. Excelentíssima senhora deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, companheira Marta Suplicy. Senhora representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, Cíntia Peter. Senhora vice-presidente do Centro de Referência para Estudos e Ações sobre a Criança e Adolescente do Distrito Federal, SECRIA, companheira Maria Auxiliadora César. Senhora representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, Yaris Ramalho. Companheira Lúcia Carvalho, aqui presente, que dentro dessa casa tem se postado em defesa dos menores, dos adolescentes e das crianças e batalhado comigo nessa luta, principalmente na questão da mulher e agora nessa luta incansável contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Deputado Marcos Arruda, aqui presente, senhores e senhoras. Daqui a alguns dias será realizado em Estocolmo, na Suécia, o Congresso Mundial contra a Exploração Sexual e Comercial da Criança. O sentido dessa comissão geral é principalmente o de discutirmos a participação de Brasília nesse congresso. O Brasil se acostumou a conviver com as distorções sociais que muitos encaram com certa naturalidade. Cenas públicas de exploração sexual de crianças e adolescentes se repetem nos garimpos do Pará, nas praias do Recife, no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro e na Boca do Lixo, em São Paulo. Em Brasília, a situação não é diferente.
meninos e meninas, principalmente meninas, se prostituem diariamente em nossas ruas, vendendo seus corpos em troca de alguns míseros reais ou até mesmo por um simples prato de comida. A miséria e a pobreza é uma das causas determinadas da inserção da criança e do adolescente no meio e nas redes de prostituição, o que coloca os países do terceiro mundo em desvantagem em relação aos países industrializados. A Organização Mundial do Turismo estima que hoje existam no mundo 1 milhão de crianças e adolescentes nas redes de comercialização e tráfico de sexo. A rede de prostituição internacional tem encontrado, no Brasil, um terreno fértil para a sua expansão. O Brasil do real ainda é o mesmo Brasil, recordista em maior distribuição de renda, em analfabetismo, em crianças fora da escola, em miséria, fome e desamparo à família carente. O modelo econômico concentrador e desigual, fruto da política neoliberal implantada pelo governo federal no nosso país, favorece as mazelas sociais, como a exploração sexual de crianças e adolescentes. O corte de verbas nas áreas sociais, como educação e saúde, é um claro exemplo dessa ação de governo que acaba por excluir amplos setores da nossa sociedade do processo produtivo e os leva para caminhos como a marginalidade e a prostituição. A organização social decorrente do nosso modelo econômico, aliada a aspectos culturais, entre eles o patriarcalismo e a dominação, reflete nas relações mais íntimas, como as familiares, homem e mulher, adulto e criança. Em muitos casos, a prostituição é imposta pela própria família, principalmente nas camadas mais humildes da população. E, na grande maioria desses casos, são a menina e a adolescente as principais vítimas desta exploração. Uma menina que, muitas vezes, ainda sequer desabrochou para a vida de mulher. Roubam-lhe a infância e também os sonhos de adolescentes. A exploração sexual e a prostituição de meninos e meninas é um motivo de vergonha para qualquer nação. No entanto, no Distrito Federal, podemos nos orgulhar. Aqui, pelo menos, não temos ignorado essa cruel realidade. Nós gostaríamos de citar aqui algumas iniciativas tomadas pelo nosso governo. No governo Cristóvão, encontramos a disposição e a coragem que não vimos nos governos anteriores. Sensível ao problema, o governador ouviu os apelos da sociedade, elaborou uma estratégia de recursos e criou, em junho desse ano, o programa Brasília diz não à exploração sexual infanto-juvenil. Várias ações concretas já foram deflagradas pelo programa. Na área da assistência social, podemos citar o SOS Criança, que recebe denúncias por telefone, e a Frente de Rua, que desenvolve um processo de educação social com meninos e meninas de rua, na tentativa de levá-los de volta à família, à escola e à comunidade. Gostaria também de dizer que iniciativa da nossa própria Câmara, como, por exemplo, o fórum, no ano passado, encaminhado pelo meu gabinete, onde nós fizemos um julgamento da questão da prostituição infantil aqui no Distrito Federal. E gostaria de ressaltar que esta Câmara vai mandar 2 representantes ao Congresso de Estocolmo. 2 mulheres que, preocupadas com esta questão, e além dessas 2 mulheres, nós temos também um outro deputado que trabalha arduamente em prol dessa questão, que é o deputado Cafu, que hoje é o relator da CPI da prostituição infantil no Distrito Federal. Tanto eu quanto a deputada Lúcia Carvalho, que há muito tempo trabalhamos contra essa chaga que invade o nosso país, nós pretendemos levar a Estocolmo a realidade da sociedade brasiliense, mas pretendemos muito mais, fazer com que essa questão seja amplamente discutida e que nós possamos trazer de Estocolmo resoluções que possam ser viabilizadas em projetos de leis para que Brasília, de uma vez por todas, demonstre que aqui a prevenção ainda é possível de se fazer, diferente do restante do país, onde o pornoturismo nos leva, inclusive, a uma estatística mundial lamentável, de, junto com a Tailândia, sermos os campeões dessa realidade dramática que envolve as nossas crianças. E, para concluir,
eu gostaria de dizer uma frase do nosso governador: lugar de criança na escola. E por isso mesmo, se depender do nosso governo, se depender da nossa vontade, do nosso partido político, nós estaremos no front, lutando contra essa chaga que hoje assola o nosso país e que chega à nossa capital federal. Muito obrigada. Convido agora para falar a palavra a senhora Maria Auxiliadora, que é vice-presidente do Centro de Referência para Estudos de Ações sobre a Criança e Adolescente do Distrito Federal. Bom dia a todos. Como representante do SECRIA, o SECRIA é uma instituição que chama Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. É uma ONG ainda recentemente criada, foi criada em 1993, no final de 93, e vem desenvolvendo um trabalho junto a ONGs dos diferentes estados. Nós optamos, no início dos trabalhos do SECRIA, por congregar e nos articular com ONGs de diferentes estados, entendendo que essa questão é uma questão brasileira que nós temos que banir, né? Nós somos, por exemplo, junto com a República Dominicana, nós somos os 2 países que lideram a lista, né, dos países onde existe mais turismo sexual. Então, essa é uma questão muito triste, né, liderar uma lista, né, uma relação de países com essa característica. Bom, nesse meio tempo, o SECRIA procurou congregar essas ONGs e realizar alguns seminários que não ficassem somente em debate. Porque o que acontece é que só a denúncia também não vale, a denúncia é importante. Mas o que a gente tem feito ao longo desse tempo é realmente nos articular e articular Estado e sociedade civil, através das ONGs, para que possamos desenvolver ações de enfrentamento quanto a essa questão. Então, a nossa estratégia tem sido de realizar debates, de realizar estudos, porque, inclusive, os estudos carecem também muito de dados, dada também a complexidade de se recolher esse tipo de insumo para se trabalhar. E a questão séria também é a questão das políticas públicas, né? Nós não temos políticas públicas efetivas para fazer frente a essa questão, mas entendendo que aí existe, quanto a esse fenômeno, questões estruturais, né, culturais e também psicossociais. Nós temos, por exemplo, só para a gente ter um dado aqui mais rápido, 30 milhões de crianças em faixa de pobreza absoluta. Isso significa um risco imenso, né, da chegada a essas crianças à exploração sexual, a serem submetidas a esse tipo. No Brasil todo, nós temos diferentes características. Neste momento, não dá para falar sobre tudo, né, mas nós temos, no SECRIA, estamos elaborando um estudo, recolhendo dados dos diversos estados sobre as diferentes características de tipos de exploração sexual que ocorrem no Brasil todo, porque isso difere também de região para região, de estado para estado. Às vezes, dentro do próprio estado. Por exemplo, o norte tem mais a questão da zona de garimpos, né? Em Recife, por exemplo, Pernambuco, existe muito turismo sexual. Então, e a questão também reside na família, né? Abusos e maus tratos, inclusive decorrente também de uma pobreza, de uma situação de miséria, né, absoluta em que se encontram as crianças. Então, isso vai gerando, a nível social, uma questão muito séria, né? Nós temos, inclusive, algumas iniciativas já tomadas a partir de toda essa mobilização, né, no Brasil todo. Nós temos alguma iniciativa de rede de combate nacional, que foi já articulada a nível nacional,
participando também os estados, né, e as ONGs comprometidas com esse tipo de problema. E essa rede nacional de combate já tem alguns frutos em alguns estados, né? Como exemplo, aqui no Distrito Federal, a Maninha já colocou, né, os diversos programas Brasília Criança, Frente de Rua. Aqui mesmo ela proporcionou, né, a realização de um fórum, né, de denúncias também. E nós temos agora um encontro mundial, como a Maninha já colocou, em Estocolmo, onde esses 615 países que estiveram presentes, 615 pessoas, representando 22 países, que estiveram presentes aqui no seminário contra a exploração sexual das Américas, né, de crianças e adolescentes nas Américas. Nós vamos levar, e estamos articulados com outros países das Américas, para levar cada país desse um estudo de caso. No nosso caso, nós estamos reunindo esses dados e vamos levar o estudo de caso brasileiro, que é realmente um estudo de caso que nos deixa bastante tristes, né, de ter que elaborar um trabalho onde está refletido toda a miséria, né, da grande maioria do nosso povo e que leva a todas essas questões trágicas, né, que ocorrem no país. Nós estamos levando o estudo de caso brasileiro e vamos participar, enquanto SECRIA, de uma oficina de trabalho sobre a questão da exploração sexual, abusos e maus-tratos. Assim, todos os outros países vão levar também, para que a gente também possa desenvolver um trabalho conjunto a nível internacional, porque a gente sabe também que o sexo-turismo nós temos os consumidores, né, que estão em diversos países da Europa e Estados Unidos. Então, se a gente não fizer também, não só uma legislação, mas fazer cumprir essa legislação adequada para enfrentar esse tipo de problema, de nada adiantará a gente estar discutindo e reunindo dados. Então, a nossa preocupação fundamental é de que a gente discuta isso, se leve para o Congresso Mundial e também de lá se tragam propostas concretas de ações. E, para isso, é que a gente coloca sempre essa articulação entre ONGs e Estado, para que realmente se cumpra essa obrigação e se não conceda, né, e se conquiste os direitos que as crianças têm à vida, ao lazer, né, à cultura e a ter uma dignidade da pessoa. Porque, caso contrário, nós teremos cada vez mais crianças na rua, abandonadas, que serão os jovens de amanhã. Quer dizer, a gente já sabe como é que uma pessoa sem cidadania, desde o início, pode continuar e ser uma pessoa que vai colaborar, inclusive, para construir esse Brasil que a gente quer construir e que, possivelmente, né, ou provavelmente, com todo esse trabalho, daqui a uns anos, a gente poderá levar para congressos mundiais um estudo de caso que não nos envergonhe, né, tanto como o que nós estamos levando agora, porque são terríveis os dados que estão colocados em todo o Brasil. Bom, eu estou rapidamente falando assim de improviso, não sou muito boa de fala, e depois, se tiver alguma questão mais específica, podem perguntar. Obrigada. Convido para fazer uso da palavra a senhora Yaris Ramalho, que é representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Bom dia. É com prazer que eu estou aqui representando a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Brasília, e venho desejar que este trabalho que nós acompanhamos desde o início tenha todo o êxito. Não tenho dados para falar, como o SECRIA, que é especializado no assunto, mas é uma obrigação da Comissão de Direitos Humanos estar presente aqui para dizer o seu apoio e oferecer os seus préstimos no que for necessário. Obrigada.
Convido agora para falar da palavra a senhora Cíntia Pieter, que é representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária. Deputado José Edmar, presidente da mesa, deputada Maninha, representante da OAB no Distrito Federal, da Comissão de Direitos Humanos, Dora, nossa vice-presidente do SECRIA, deputada Marta Suplicy, deputada Lúcia Carvalho, líderes do governo, senhores deputados, senhoras e senhores. O governo do Distrito Federal tem enfrentado de frente essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. No Congresso, no Seminário das Américas, realizado em abril contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, o governador Cristóvão Buarque anunciou essa intenção do governo de enfrentar essa questão. E menos de 2 meses depois, o Programa de Brasília de Combate e Prevenção à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi lançado no dia 5 de junho. Este programa é o primeiro programa no Brasil que integra de maneira sistêmica a ação governamental e da sociedade civil para enfrentar a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Participam dele 7 secretarias de Estado e a sociedade civil vem participando desde a sua elaboração, quando o SECRIA já participou da própria formulação do programa. Também a Unicef, nessa fase, nos emprestou seu apoio e empresta apoio financeiro a esse programa do Distrito Federal, que também conta com o apoio do governo federal através dos Ministérios da Justiça e da Previdência e Assistência Social. Outra característica do programa, além da integração da ação governamental propriamente dita, é a parceria que se estabeleceu com a sociedade civil, sem a qual não se acredita no sucesso de nenhuma ação nesta área. Então, o programa estabeleceu diversas parcerias já com o Instituto Candango de Solidariedade, que é uma ONG aqui em Brasília, com o Rotary Club, com a Fundação CDL de Amparo ao Menor, com o Sindicato de Hotéis e com os conselhos comunitários do Plano Piloto, que participam ativamente do programa na sua divulgação e mobilizando toda a sociedade. Bom, nós tivemos já alguns ganhos importantes neste programa em termos de visibilidade, com ações que resultaram no fechamento da Boate Queens e na Corte Dance, que eram pontos de articulação da prostituição infanto-juvenil em Brasília. Esses 2 fatos não só desestruturaram a rede de exploração, como proporcionaram à sociedade um sinal concreto de que o governo estava atuando. E isso provocou que, até hoje, nós temos em bares, restaurantes, edifícios e carros a divulgação desse programa. Basicamente, o programa consiste... uma outra parceria fundamental, e que eu não poderia deixar de lembrar nesse momento, é a parceria com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a qual nós mantemos um contato permanente, enviando mensalmente os nossos dados para a CPI da exploração sexual, e o governo já enviou, como parte da ação do programa, o projeto de criação da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, já aprovado por essa Câmara, o que é um fator fundamental. Nós esperamos, inclusive, que, com a conclusão dos trabalhos da CPI, possam vir recomendações e contribuições no sentido de maximizar a ação desse programa governamental aqui no Distrito Federal. Bom, basicamente, o programa consiste na integração da ação do Estado em 7 áreas. A área de assistência, a área de segurança, de educação, de saúde, trabalho e cultura. Temos ainda uma articulação com a área de justiça, onde se estuda a criação de várias específicas para tratamento dessa questão, e também com os conselhos de direitos e com as ONGs. Eu gostaria, porque o programa está escrito e todo mundo pode ter acesso, então eu gostaria de aproveitar esse tempo para demonstrar o que está acontecendo de concreto na ação que esse programa está desenvolvendo. Na área de assistência, basicamente, a gente trabalha em 2 vertentes, a do SOS e da Frente de Rua, que são os educadores sociais que fazem a abordagem desses casos. A Frente de Rua, atualmente, está acompanhando 16 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. São 16 meninas. Obtivemos, nesses casos, 7 reintegrações familiares, ou seja, retornamos essas meninas às suas famílias.
3 delas, inclusive com a Bolsa Escola, passaram a receber a Bolsa Escola, né? 3 dessas meninas, dessas 7, retornaram à rua, mas não em situação de prostituição. Elas ainda estão na rua, estão mendigando, estão pedindo, estão trabalhando, mas saíram da situação de prostituição. 2 casos saíram da rua imediatamente após a abordagem, né? Quer dizer, não houve um trabalho de acompanhamento. Após serem abordados pela frente de rua, elas já foram reintegradas às suas famílias diretamente. Uma delas, inclusive, de Barreiras, na Bahia, porque nós temos muito caso de exploração sexual aqui, de meninas na prostituição, que são da região do entorno e de outros estados. Temos um caso abrigado no CRT e temos 9 meninas na rua ainda. Uma delas que já completou maioridade, quer dizer, começou como menina, mas hoje já é maior. Dessas 9, 2 já estão sendo encaminhadas à Vara da Infância e da Juventude, inclusive porque uma delas, de 14 anos, está trabalhando no aliciamento de outras meninas. Então, nós estamos pedindo uma medida de proteção à Vara da Infância e da Juventude para que se possa abrigar e quebrar esse ciclo. Uma terceira também vai ser encaminhada à Vara da Infância e da Juventude, a pedido da própria mãe, né, que está pedindo apoio no sentido de retirá-la da rua de qualquer jeito e ela não encontra condições de fazer isso. Muito bem. Essa aí está apaixonada, inclusive, por isso que ela voltou para a rua. Tem se observado, através da frente de rua, um novo e grave fenômeno acontecendo em Brasília. Ou seja, está havendo um novo patamar na relação dos adultos e dos meninos e meninas de rua, com o estabelecimento de um comando de tráfico de drogas em Brasília, ao qual os meninos e meninas estão sendo subordinados e o qual está gerando um incremento de atividades marginalizadas, como o roubo, como a prostituição, para conseguir o dinheiro da droga. Houve uma mudança no perfil de consumo de droga por crianças em Brasília. O tiner, que era de fácil acesso nas lojas, foi substituído pela merla, que é a característica do tráfico. E os adultos estão comandando esse tráfico. A nossa ronda, nós temos uma ronda diária da frente de rua, que está identificando, inclusive, meninos que já têm contato com o nosso serviço, que estão retraídos, com orientação para não mais entrar em contato com educadores, para fugirem dos educadores, e quando os que têm maiores vínculos afetivos com os educadores se aproximam, os adultos em volta ficam fiscalizando e cobrando, né, aquela aproximação. Então, esse problema é um problema novo, foi observado nessa última quinzena, e nós estamos articulando uma ação integrada, violenta, da assistência social com a segurança, no sentido de quebrar esse relacionamento adulto-criança no Distrito Federal. Através do SOS Criança, desde o lançamento do programa, nós recebemos 33 denúncias envolvendo 78 meninas em casos de exploração sexual. Essas denúncias, 17 foram encaminhadas às delegacias locais, porque são prostituição em lugares fechados, bares, casas e etc., e 10 à delegacia de costumes. 6 meninas foram encaminhadas ao CRT, né? 5 denúncias dessas meninas que foram encaminhadas ao CRT, lamentavelmente 2 se evadiram e 2 foram reintegradas às suas famílias em Goiás. E uma foi encaminhada para a frente de rua, que, por sua vez, encaminhou a reintegração. Nessa área, a partir dessas denúncias do SOS, nós temos a ação que resultou no fechamento das 2 boates, que eu já mencionei, a Queens e a Corte Dance, e que foram da maior importância no sentido da visibilidade, da credibilidade e do esfacelamento de redes mesmo que estavam se montando em torno desses 2 pontos. Temos um inquérito policial aberto em Ceilândia, sobre um caso da Feira Permanente do Setoró. No Guará está havendo uma investigação, porque não foi obtido o flagrante. Em Planaltina foi estourada uma casa onde uma mulher explorava 2 meninas lá, as meninas voltaram para Goiânia. E no Núcleo Bandeirante está havendo também uma observação na área da investigação. Todos esses casos também foram encaminhados aos CDS, que estão fazendo o acompanhamento das famílias para tentar recuperar essas meninas para lá. Em relação ao abuso sexual, o SOS recebeu 21 denúncias desde o lançamento do programa, sendo que 18 denúncias foram registradas em julho, o que demonstra que o lançamento do programa estimulou realmente a sociedade a prestar mais atenção nessa questão.
além do atendimento emergencial, que o SOS faz, que registra o caso em delegacia, encaminha a menina para a IML, para confirmar e tal. Todos os casos foram orientados ao Centro de Orientação Médica, Psicológica e Pedagógica, o COMP, de onde a gente está aguardando o retorno. E foram presos 2 exploradores sexuais, um deles, inclusive, que tinha 2 denúncias no SOS. E eles já foram presos, um deles, inclusive, já condenado. Então, com essa visão rápida do programa do GDF e dos resultados que ele vem obtendo, a gente espera subsidiar as pessoas que vão participar do congresso em Estocolmo para que essa experiência possa ser apresentada a nível internacional. Nós acreditamos que é uma contribuição válida em termos de mostrar que, sem a integração do Estado e da sociedade, não se pode enfrentar essa questão. Acreditamos que o Congresso de Estocolmo, com certeza, vai tirar orientações e posições que podem apoiar, fortalecer e maximizar os resultados desse programa. Obrigada. Convidamos agora para falar da palavra a senhora, excelentíssima senhora deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, deputada Marta Suplicy. Caros deputados e deputadas, eu gostaria primeiro de dar parabéns à deputada Maninha pelo requerimento dessa comissão. E, realmente, nós estamos nos defrontando com um problema bastante sério no país, e eu acho que as prezadas colegas e autoridades colocaram muito bem já a questão. Eu acho que a deputada Maninha fez uma análise rápida, devido às circunstâncias do tempo, sobre a política econômica, que também afeta e muito essa situação da menina e da prostituição, e do menino também prostituído na rua, né? E também colocou a proposição do governo do Distrito Federal de uma forma mais genérica, que depois foi aprofundada pela secretária de forma brilhante. Eu sabia que estavam sendo tomadas atitudes, mas achei interessante ouvi-la, Cíntia, porque a gente vê que, quando o governo realmente se preocupa e coloca isso como uma prioridade, as coisas começam a acontecer. E nós fizemos um grande encontro no estado de São Paulo, com mais de 100 pessoas de conselhos tutelares, secretaria, tudo, e o resultado foi abismador. Quer dizer, São Paulo não está fazendo nada. Nós não sabemos nem o número de crianças prostituídas na rua em São Paulo, e não tem nenhuma política pública em relação a esse assunto. Quer dizer, realmente, vocês aqui no DF estão inovando, e achei importante os resultados concretos, porque é alguma coisa relativamente recente, e vocês já estão fazendo ações e tomando atitudes, como fechamento de boates que exploram crianças e adolescentes, e a questão do telefone, que eu sempre tenho um pouco de dúvida, porque a pessoa faz a denúncia, a gente vai lá, pega a criança, e o que fazer com a criança? E você colocou alguns encaminhamentos, essas 16 ou 18 crianças que já estão sendo socorridas de alguma forma. E como é difícil isso. E eu acho que o apoio da OAB, que a Iades Ramalho trouxe, realmente é sempre um incentivo e um apoio realmente para nós que estamos interessados nessa área. E o do SECRIA, com o trabalho fantástico, trabalho de construção realmente, né, nessa área que a Maria Auxiliadora trouxe, mostra a importância, né, da participação das ONGs com o governo. Isso tem sido enfatizado pelo governo federal, pela doutora Ruth na Comunidade Solidária, por todas as instâncias, porque de esquerda a direita a gente sabe que sem essa parceria nós não caminhamos. Quer dizer, a sociedade civil, as organizações não governamentais têm que fazer essa parceria com o Estado, porque essa colaboração é que vai solucionar não só o problema da criança prostituída, mas muitos dos problemas que nós temos que enfrentar. Agora, eu estive recentemente num congresso também de prostituição, sobre prostituição infantil em Fortaleza, e fiquei muito impactada com um depoimento de um padre que se dedica a retirar essas crianças da rua. E ele colocava uma coisa que a gente sabe, que é a dificuldade de trabalhar nessa questão, que é você tira... Por que a menina vai para a rua? Principalmente a menina. Ela vai para a rua por 2 razões. Ou porque a família não come, não tem dinheiro e coloca a menina na rua. Isso ocorre também na minha cidade de uma outra forma, quer dizer, é a imigração para o sul.
a família acaba numa periferia, o pai não arruma trabalho, a mãe muitas vezes não arruma trabalho, vão as duas para a prostituição, a mãe e a filha, que é o jeito da família comer. Isso nos casos onde eu acho que é mais fácil atuar. Os mais difíceis são os casos onde a menina é ser viciada, estuprada, violentada seguidamente em casa e que são, infelizmente, a maioria dos casos. Quer dizer, a menina vai para a rua, é fome, é miséria, mas há uma desestruturação familiar absoluta e ela vai para a rua porque, em vez de ser estuprada em casa pelos familiares, ela vai para a rua que, pelo menos, ela escolhe com quem que ela quer que a violente, né? Essa é a situação. Então, quando você começa a pensar isso, e o padre me dizia, a gente tira a menina da rua. Não tem, ele diz, naquela situação de Fortaleza, para onde enviar, porque a família é isso. Ela vai ser enviada para a família que vai estuprá-la, ela não vai ficar na casa. Então, tem que ficar num centro. Cria-se o centro, sem auxílio do governo, com doações ali. Aí ela é iniciada numa profissão. Geralmente ela é analfabeta, ela aprende a escrever, ler, e uma profissão. Que profissão que ela vai ter? Então, vai ser manicure, cabeleireira, alguma profissão que vai ganhar pouco. E aí a menina coloca, as meninas, como o padre dizia, elas colocam. A gente tem arruma uma profissão. Aí eu vou trabalhar na profissão. Geralmente, elas têm 14, 15 anos e já têm um filho. Ela vai ganhar menos que um salário mínimo. Como é que ela não vai? Ela volta para a rua. Nós temos uma situação muito complicada para enfrentar, porque elas não têm casa, elas não têm como ganhar, e você faz o que com elas, né? Aí eu volto com uma proposta, né, que é uma proposta que é a proposta original da salário, como é que se chama aqui em Brasil, salário familiar, da Bolsa Escola, que é a ampliação da Bolsa Escola, que é o projeto da renda mínima do senador Suplicy, né? Que, aliás, estava em votação a quarta passada, agora está com vista e capaz de sair, dependendo da reunião de hoje à tarde, entre o governo e os deputados que pediram vista. Por que esse projeto pode ser uma solução? Quer dizer, solução com prostituição infantil não é que é tão fácil, mas pode ser um encaminhamento não só para a prostituição infantil, mas para a miséria que assola o Brasil. Esse projeto, ele dá uma renda mínima para toda a família, que não atinge um patamar de R$ 240 por pessoa. E não é um projeto por família, como aqui, mas é um projeto por pessoa. Então, se o cidadão não ganha R$ 240, ele tem direito à diferença. No projeto está 30% para começar, que pode aumentar dependendo dos recursos do governo. Ele tem direito à diferença de 30% entre o que ele ganha e 240. Então, por exemplo, se ele ganha 100, a diferença entre 100 e 140, ele teria direito a 30% dessa diferença. Seria uma complementação. Se o cidadão ou cidadã está desempregado, ele ganharia, entre o zero que ele ganha e 240, 30%, que daria 60 e poucos. O relator desse projeto, havia um certo desconforto, achando que isso ainda poderia, talvez, ser algum incentivo, né, para não trabalhar. Então, está sendo proposto uma renda fixa para quem não está trabalhando, que seria de R$ 36 ou R$ 38 para quem não estaria trabalhando. Quer dizer, sempre vale a pena você trabalhar, porque você sempre vai ganhar um pouquinho a mais, mesmo que você ganhe muito pouco, é um pouco a mais. Esse projeto, eu tenho a impressão que ele levaria essas famílias, o projeto começaria nos estados de maior carência, de maior pobreza do Brasil, e começaria com certa faixa de idade, isso está em discussão, se começa com 25 anos de idade, se começa com 60 anos de idade, e eu acho que levaria para essas famílias, dependendo do número de pessoas, um recurso que impediria, pelo menos, a prostituição por fome, né? E deixaria as pessoas nos seus locais de origem, o que talvez também acabasse criando condições de menos desestruturação familiar. Eu acho que nós nos vemos frente a um problema que é extremamente difícil, como todos aqui apontaram, porque não depende só da boa vontade dos governantes, depende da circunstância de distribuição de renda do país onde ela está ocorrendo, depende também da submissão da mulher, de como a mulher é tratada numa determinada sociedade, da indignação dos cidadãos, e o que a gente vê que no Brasil hoje, a dificuldade que a gente tem em se indignar com essa situação.
Outro dia, uma amiga minha estava contando que estava viajando, estava numa cidade do norte ou nordeste, e se sentiu muito mal, porque tinham cidadãos que eram estrangeiros, com meninas de 12, 13 anos, que estava obviamente estava óbvio o que estava acontecendo, e inclusive com atos feios e tocando as meninas púberes, que era uma coisa revoltante. E eu perguntei, o que você fez? E ela falou, nada, o que eu ia fazer? Bater nele, sair, gritar.